terça-feira está começando mais um Hora do Enem aqui pela TV Escola, o mais tradicional e importante programa diário sobre Enem da TV brasileira. Estamos conectados mais do que nunca e vamos estar juntinhos para alcançar um ótimo resultado, pois esse ano o nosso apoio está muito além do que você assiste aqui na TV Escola. No programa de hoje, nós vamos entrevistar a nutricionista Tatiana Alencar e você vai saber como ter acesso ao nosso curso intensivo digital e assistir a teleaula do dia, apresentada pelo Lande Vieira, uma super aula de geografia, abordando cartografia e clima. E você vai ter ainda um bate-papo no final do programa, no quadro Janela para o Enem, com a presença muito especial do estudante de Engenharia de Produção, o Bernardo Cavalcante. Então, pegue o seu material, concentre-se, fique ligadinho porque está na sua hora, a Hora do Enem. E na conversa de hoje nós vamos falar com a nutricionista Tatiana Alencar. Ela vai falar da importância de carboidratos para o nosso corpo. Tudo bem, Tati? Bem-vinda à Hora do Enem! Olá, tudo bem? Muito obrigada pelo convite, muito feliz e honrada de estar aqui participando desse momento tão importante na vida do jovem que está se preparando para participar do Enem. Com certeza. Agora, Tati, vamos falar de carboidratos. Ele é importante para o nosso corpo, mas tem muita gente que fala, ai meu Deus, não quero comer carboidratos, porque tem várias dietas que tiram totalmente o carboidrato. Qual a importância para o adolescente, para o estudante que está fazendo a prova? É verdade, Tati. Hoje em dia é muito complicado essa questão do carboidrato. Foi criado diversos mitos aí na internet, foram propagadas diversas informações erradas com relação a ele. O carboidrato é o principal constituinte da dieta de nós, seres humanos. Então, ele faz parte de 50% a 60% da nossa alimentação. Então, ele tem a função principal de gerar energia para o nosso corpo. Então, pensando nisso, já que ele nos traz energia, é importante a gente saber fazer boas escolhas na hora de se preparar para fazer a prova. Então, se a gente precisa estar energizado na hora de memorizar aquela informação importante, a gente precisa ter uma alta concentração, de estar ali naquele momento tão focado nesse objetivo. Então, a gente precisa consumir bastante fontes de carboidrato o mais natural possível, batata doce, aipim, arroz integral, pode consumir o macarrão integral, as frutas também são excelentes fontes de carboidrato, também tem bastante fitoquímicos, vitaminas e minerais, então não precisa ter medo do carboidrato. Esses carboidratos, inclusive é muito comum a gente ver o jovem levando uma barra de chocolate, um pacote de biscoito na hora da prova, ou mesmo consumindo ali em casa, na hora que está estudando, porque são alimentos que têm aquele emocional ali, né, que dá aquele aconchego na hora que você está estudando. Então, a gente tem que ter muito cuidado apenas com esses alimentos, porque, como eu disse, eles têm uma alta concentração de açúcar, e isso pode acabar atrapalhando o momento do estudo, porque a gente já sabe que não é nada fácil sentar e se concentrar para estudar. E quando você faz uma concentração muito alta de glicose no seu organismo, porque você consumiu um açúcar uma alta concentração de açúcar no sangue, o nosso pâncreas, ele acaba liberando muita insulina para resgatar aquela glicose lá que está na corrente sanguínea, e isso acaba piorando, né? Ao invés de te dar energia, ele vai tirar a sua energia. Olha só que ironia, porque ele vai captar toda a glicose que está na corrente sanguínea e vai levar para dentro das células, vai armazenar como glicogênio, então pode acabar trazendo aquela sonolência, né? A gente conhece bem quando faz uma refeição bem rica, assim, carboidrato, principalmente após o almoço, bate aquele soninho, é justamente por causa disso. Então, a gente tem que só evitar alimentos muito ricos em açúcares, muito refinados, muito arroz branco em excesso, né? Então, a gente tem que só ter um pouco de cuidado na hora das escolhas e não comer demais, mas não precisa ter medo, eles servem basicamente para nos dar energia, não só para estudar, mas para fazer todas as funções fisiológicas do nosso corpo. O nosso cérebro,
ele precisa principalmente da glicose para funcionar. Então, ele demanda muita energia. Então, a gente não deve fazer essas dietas radicais, de cortar carboidrato, fazer muito low carb nesse momento de preparação, porque isso pode acabar prejudicando o desenvolvimento não só cognitivo, mas energético. Gente, essa foi a nutricionista Tatiana Alencar dando super dicas sobre carboidrato, uma alimentação mais saudável para você se preparar aí para as provas do Enem. Ela volta daqui a alguns dias com mais dicas para vocês. E depois de alguns meses sem aulas presenciais e a falta de condições para preparação efetiva e abrangente das provas do Enem, a TV Escola está proporcionando aos estudantes de todo o Brasil um curso de apoio e revisão intensiva, que reforça o conteúdo que você assiste aqui na hora do Enem. Contando com a parceria do Colégio 24 Horas e do QG do Enem, uma super plataforma disponibiliza um curso modular totalmente digital para você estudar diariamente através de centenas de videoaulas especiais do curso online do QG do Enem. Exercícios, material de apoio e mini simulados inteligentes, que vai além de uma completa estrutura de aprendizagem, trabalhando os conteúdos mais cobrados nas provas e tendo como referência as habilidades, que facilita a compreensão de toda a programação. Para participar, procure as secretarias de educação da sua região, de líderes de comunidade, organização social ou empresa para ter acesso ao projeto. Acesse também nosso site www.horadoenem.org.br e saiba como aderir a esse curso de apoio intensivo da Hora do Enem 2021, que você pode fazer de casa, da escola, do trabalho, sozinho ou em grupo, contando ou não com a ajuda de professores e facilitadores. E para entrar agora mesmo no ritmo das aulas, o nosso querido Lande vem aí, apresentando a teleaula do dia, uma super aula de geografia, de cartografia e clima. É com você, Lande! Hora do Enem no ar para falar de geografia. E agora, comigo, o professor Silvestre Dias. Chega mais! E aí? Tudo bom, Lande? Como é que tá? Tudo bem, e você? Seja bem-vindo, professor. Obrigado. Hoje a gente bate um papo sobre representações cartográficas. Explica pra gente. Bom, representações cartográficas, Lande. A cartografia, na verdade, ela é a arte e a ciência de representação do espaço geográfico. Quando a gente entende como representação do espaço geográfico, o espaço geográfico a gente entende como o palco das relações humanas e naturais, como, por exemplo, aquilo que nós estamos vendo, aquilo que nós estamos percebendo, a ação da natureza, do homem, a política, o poder, a relação de identidade com o espaço. Isso a gente acaba colocando nos mapas, acaba colocando aí nas cartas, no globo, enfim, uma forma de representar aquilo que nos rodeia. Essa é o trato da geografia. Então não é somente aquele mapa que a gente vê no colégio? O mapa que a gente vê no colégio, a gente acaba tendo uma das representações, que a gente acaba comumente chamando de mapa, tá? Normalmente um planisfério ou parte aí de representação, mapa do Brasil, do estado do Rio de Janeiro, do estado do Paraná, região sul, região norte, enfim. Mas nós temos outras formas de representação cartográfica. A maquete, a própria fotografia pode ser tratada também como representação cartográfica. Nós podemos utilizar também o croquis. Sabe quando a gente pergunta para alguém, onde fica tal lugar? Você vai lá e faz um desenho num papel para dizer... Ali, né? Isso também é uma forma de representação cartográfica. Ela não vai levar em consideração matemática, cálculos, proporções, razões, mas ela vai também ser uma fonte aí de representação cartográfica. Além do próprio globo, que, digamos, seria a forma mais próxima daquilo que nós conhecemos da realidade. E o que o estudante tem que ficar de olho quando o assunto é cartografia? Bom, quando o assunto é cartografia, Lande, o importante é a gente ficar de olho sempre na forma da representação cartográfica, aquilo que a cartografia está querendo mostrar. Vamos entender que a cartografia ele é um elemento textual. Ele acaba sendo uma forma de comunicar, de informar. Se o mapa está ali, seja na prova, seja no livro, seja, enfim, em qualquer forma aí que ele queira se manifestar, ele está ali para te mostrar alguma coisa. E vai colocar, ou seja, um fenômeno natural, ou pode ser um fenômeno político, um fenômeno artístico, algo que alguém está querendo mostrar para você através do mapa. Tem uma função ali. Exatamente, é uma ferramenta de comunicação também. Perfeito. Bora dar uma olhada na questão que você trouxe? Bora, vamos nessa. Bora lá. Tá aí, professor, questão 56 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Essa questão aqui, ela é muito bacana, Lande. Por quê? Porque ela vai trazer
a anamorfose como principal aí representação, próprio comunicador aí dos fenômenos geográficos. Ela vai dizer... Anamorfose? Calma aí. A anamorfose, Land, ela é, se a gente colocar o radical grego, é sem forma. É algo que, na verdade, a forma do espaço na totalidade, ou na sua realidade, ela foi distorcida para que se possa entender o fenômeno que ele está querendo mostrar ali. Entendi. Entende? Beleza. Então, veja só, anamorfose é a transformação cartográfica espacial em que a forma dos objetos é distorcida, de forma a realçar o tema. Ou seja, eles estão querendo fazer o quê? Tem uma aberração na forma com que ele é apresentado na realidade para que aquele determinado fenômeno acabe acontecendo. Aí ele vai dizer ali, ó, a área das unidades espaciais às quais o tema se refere é alterada de forma proporcional ao respectivo valor. Aí vai dizer ali, ó, a técnica descrita foi aplicada na seguinte forma de representação do espaço, em qual delas ali. Então temos ali, ó, A, B, C, D e E. Se a gente olhar ali anamorfose, transformação cartográfica em que a forma dos objetos é distorcida, onde nós vamos ter distorção aqui? Só vamos ter na representação de letra C. Aqui é a resposta certa. Mas agora vamos entender o porquê que essa questão aqui é a certa, Land. Na letra A, nós vamos ter uma maquete, uma representação tridimensional do espaço. Provavelmente ali ele queria mostrar o espaço ali, onde tinha algumas determinadas árvores, elementos ali vegetais. A letra B, ela vai colocar já um mapa de curvas de nível e logo a parte em cima vai estar explicando o que significa cada linha que está sendo mostrado ali na representação da letra B. Na letra D, nós vamos ter aqui já um perfil topográfico. Ele vai servir para mostrar a altitude e o desnível de cada parte. Só que são pequenas partes, ou, por exemplo, querer mostrar o relevo, a composição do relevo naquele determinado espaço. Já a letra E é aquele croquis que eu tinha falado para você, uma representação urbana. Provavelmente isso aqui aparece muito em telejornal local, quando nós temos lá, vai ter uma comitiva oficial, então essas ruas estarão bloqueadas, normalmente vai aparecer croquis, como temos ali na letra E. Agora, a nossa estrela aqui da situação, que é a resposta certa, que é a anamorfose, ela já vai ter aí uma característica para mostrar a realidade. Percebemos ali, se a gente olhar na letra C, os Estados Unidos, ele não é exatamente daquele formato e naquela proporção em relação aos outros países. Claro, nós temos ali os Estados Unidos como um dos maiores territórios ali da América, sim, mas o Canadá, ele é muito maior, só que ele não está sendo representado nessa proporção. E aí é que está. Qual é o fenômeno que ele quer mostrar? Provavelmente ele quer mostrar aí economia ou característica de superioridade política ou militar. Quando nós tivermos essa forma em que os territórios eles não correspondem exatamente àquilo com o qual é na realidade, aquele ou poderia modelo, ser, né, exato, o modelo de representação, ele vai acabar sendo aí caracterizado justamente pelo seu fenômeno. Isso é a anamorfose. Perfeito. Então, reforçando o gabarito, opção C. Professor, como a cartografia pode aparecer nas outras áreas do conhecimento? Então, Andy, a cartografia ela pode ser um dos textos motivadores da redação, por exemplo. Certo? Então, com esse texto motivador, você vai fazer lá a sua proposta de intervenção, por exemplo. Outra maneira pode aparecer em forma de escala cartográfica nas ciências exatas. Na parte de ciências naturais, ela pode aparecer como um objeto localizador de determinados biomas. Então, nós temos aí a cartografia não simplesmente nas ciências humanas, mas ela vai percorrer todas as áreas do conhecimento aí no Enem. Professor, bora falar de clima? Bora, vamos nessa. Por que é um assunto tão frequente no Enem? Andy, vamos entender que as atividades humanas constantes, o fato de a gente se locomover da nossa casa até o nosso trabalho, vai estar consumindo o recurso natural que vai afetar o meio ambiente. E o afetar o meio ambiente vai tratar principalmente na questão climática. Nas áreas urbanas vai gerar processos de alterações dos microclimas, como, por exemplo, o efeito estufa. Então, o nosso dia a dia tem muito a ver com a forma com que nós estamos utilizando e transformando o ambiente. Por isso que ele é tão importante na hora do Enem. E o que a galera não pode deixar de saber sobre clima? O que é importante, Land, são os elementos que são os fatores que interferem no processo climático. Vamos entender que clima ele é a personalidade da atmosfera relacionada ao espaço geográfico, ao ponto onde você está. Diferente do tempo. Quando a gente diz previsão do tempo, seria a manifestação instantânea, vamos dizer assim, Land. Eu costumo dizer que o tempo ele é o humor da atmosfera, enquanto que o clima é a personalidade. Então,
Essas condições que vão acontecer vão estar sempre limitadas aqui a fatores como massa de ar, como o relevo, a altitude, a latitude, que é extremamente importante, e a própria vegetação do lugar. Quando nós temos o somatório de todos esses elementos que a gente vai chamar de fatores climáticos, nós temos essa manifestação dessa personalidade da atmosfera. E você trouxe uma questão sobre a crise hídrica da região sudeste de 2014, não foi? Exatamente, Lente. Você lembra que em 2014 teve aquela estiagem, aquela seca muito grande aqui na região sudeste, principalmente? Essa situação, ela se dá por um fenômeno bem complexo aí que a gente pode explicar nessa questão aí do Enem de 2018. Opa, então bora ver. Demorou. Bora vamos lá? Questão 82 do Enem de 2018, caderno azul, primeira aplicação. Então, o primeiro texto diz assim, ó. Há mais de 2 décadas, os cientistas e ambientalistas têm alertado para o fato de a água doce ser um recurso escasso em nosso planeta. Desde o começo de 2014, o sudeste do Brasil adquiriu uma clara percepção dessa realidade em função da seca. Perceba então que aqui nesse primeiro texto, ele está dizendo que o sudeste do Brasil adquiriu características de estiagem do qual ele não estava acostumado a acontecer, ou seja, é um fenômeno atípico, seria o humor daquele momento e não a personalidade. Então, obviamente, a gente já vai entender que vai afetar na característica atmosférica momentânea. O texto 2 vai dizer assim: dinâmicas atmosféricas do Brasil. Elementos relevantes ao transporte da umidade da América do Sul a leste dos Andes pelos jatos de baixos níveis, daí eles colocam entre parênteses ali, JBN, frentes frias, FF, e o transporte de umidade do Atlântico Sul, assim como a presença da Zona de Convergência do Atlântico Sul, ZCAS, para um verão normal e para o verão seco de 2014. A representa o centro da anomalia de alta pressão atmosférica. Basicamente, eles pegaram um texto de uma questão ali da revista da USP, uma revista científica, e que, obviamente, ele vai colocar diversos termos técnicos ali para a galera de meteorologia. Mas como que nós, ali na hora do Enem, vamos conseguir entender? Vamos perceber a movimentação dessa umidade, que ela tem muito a ver com aqueles fatores que modificam o clima em determinado espaço geográfico. Professor, só um parênteses. A gente viu uma questão, né, com mapas. E olha o mapa aí de novo, né? Exatamente. Aparecendo mesmo sendo a questão sobre clima. Exatamente. Então, a representação cartográfica ela vai estar presente justamente como essa forma de comunicar um determinado fenômeno, evento, enfim, de qualquer maneira. Show de bola. Certo? Então, perceba, pessoal, ali, ó, aquele JBN, nós vemos lá na escola como a massa de ar mais importante da região, como a massa equatorial continental. Agora, aquele fluxo do Oceano Atlântico que está mostrando ali, ela pode ser traduzida em termos que você estudou na escola como massa tropical atlântica. É uma massa quente e é uma massa úmida porque ela é oceânica. A massa equatorial continental, que é a JBN, como está sendo mostrado ali, apesar dela ser continental, porque uma das características das massas de ar continental normalmente é de ser uma massa seca, como nós temos ali o contato da floresta amazônica, tem muita transpiração, as plantas geram um processo chamado de evapotranspiração, vai transformar a região em algo muito úmido. Então, é a única massa continental que nós vamos chamar de massa quente e úmida. Super especial, né? Exatamente. Ali onde está escrito FF, nós vamos ter a frente fria, que também podemos aí classificar como uma atuação da massa polar atlântica. Se é polar, ela é fria, se ela é atlântica, ela também é úmida. Então, ela vai criar, junto com a JBN, que no caso seria a massa equatorial continental, a MTA, que seria ali, no caso, o fluxo do Oceano Atlântico, e a frente fria, como a massa polar atlântica, vai criar um corredor de umidade que, em termos técnicos, nós vamos chamar de Zona de Convergência do Atlântico Sul. Quando, na real, existe um nome bem mais bonito para isso, Landy, que a gente vai chamar de rios voadores. Veja só como é que funciona essa dinâmica. É uma coisa linda de se ver. Nós temos diversas massas de ar que acabam atuando no continente sul-americano. Nós temos a massa equatorial atlântica, quente e úmida, a massa equatorial continental, que eu já dei aquela dica ali para você, apesar de ser continental, ela é uma massa úmida, a massa tropical atlântica, a massa polar atlântica e outra, que nesse caso não tem tanta importância aqui, que é a massa tropical continental, que ela vai começar vindo do Paraguai, nesse sentido aqui horizontal. Okay? Vamos entender esse processo. O processo, então, o movimento de rotação da Terra
vai criar, então, uma célula de movimento aqui, ó, que vamos chamar de ventos alísios, formando, então, a massa equatorial atlântica, que vai trazer a umidade do oceano aqui, ó, para a região amazônica. Nós temos uma região de alta pressão que vai fazer o quê? Vai trazer muita umidade devido à evapotranspiração da floresta amazônica, que vai gerar muito corredor de umidade. Então, esse movimento que vai vir da massa equatorial atlântica, dos ventos alísios, vai se juntar com essa evapotranspiração aqui e vai fazer um redemoinho, vai ser catapultada, vai ser estilingada para a região da Cordilheira dos Andes, que vai bater na cordilheira e vir em direção à região sudeste. Quando esse movimento aqui, dessa massa úmida e quente, bate nos Andes e vem em direção ao sudeste do Brasil, vai acontecer o quê? Vai encontrar na contramão a massa tropical atlântica, que vai vir para cá e trazer umidade do Oceano Atlântico Sul. Vai gerar um corredor tão grande aqui que vai ter mais umidade aqui, Land, que toda a bacia amazônica junta. É muita água. Muita água. Só que eu preciso de um gatilho para fazer isso aqui chover. Exato. Como que eu vou fazer esse gatilho? Aí vem uma moça lá da Antártida, esporadicamente, porque na época do verão ela não é bem aí uma visitante dessa região, que é a massa polar atlântica, é essa tal da frente fria que a gente chama, que é em contato aqui com toda essa massa úmida, vai fazer a instabilidade, então, da região, transformando isso aqui em chuvarada. Então, Land, aquela chuva, por exemplo, que deu agora e no começo de 2019, por exemplo, na região sudeste, principalmente na cidade do Rio de Janeiro, ela se deve justamente a todos esses fatores. Choveu bastante. Agora, não é bem isso aqui que está querendo mostrar a questão. Vamos voltar para lá para a TV? Bora. Veja só. Nós temos aqui agora um outro mapa, que ele vai mostrar esse círculo aqui, 2 setinhas e uma letra A. Afinal, o que significa aquilo ali? Lá no texto, o texto 2 está dizendo A representa o centro da anomalia da alta pressão atmosférica. Aqui, Land, que está mostrando exatamente toda a questão. Qual que é o processo aqui? É como que houve a seca na região sudeste. A ciência ainda está tentando explicar o fator que fez com que gerasse aquela seca. O que nós sabemos agora? O que aconteceu ali, Land, então, houve uma formação de um centro enorme de alta pressão atmosférica que transformou aquela região em uma área onde o clima ficou extremamente seco, aliado com aquela outra massa tropical continental que também é seca na região, fez com que naquela região se transformasse numa célula muito forte, impedindo que qualquer outra massa chegasse ali. Voltando para o quadro, só para se entender aqui. Bora lá. Aconteceu um processo, então, de alta pressão. Quando nós temos alta pressão, o ar ele vem em altas altitudes e ele desce de uma maneira direta, formando um chamado anticiclone. Então ele vai vir aqui numa altitude enorme, vai fazer um anticiclone e vai chegar na superfície. O ciclone, né, ele vai fazer o contrário. Ele vai vir de baixo para cima, atraindo toda a umidade. O anticiclone, então, ele vai vir de cima para baixo, expulsando qualquer tipo de umidade. Essa expulsão de umidade impediu que a nossa querida zona de convergência do Atlântico Sul, impediu que elas chegassem na nossa região aqui. O que acontece? Ela vai passar aqui, costeando a Cordilheira dos Andes e ir embora aqui mais para o Oceano Atlântico Sul. Ela não chegou na área onde ela deveria chegar. Por quê? Por causa dessa formação. Existem diversas respostas para isso, tá? Como eu falei, a ciência ainda está tentando descobrir. Uma delas diz respeito ao desmatamento que está ocorrendo aqui na região da Amazônia, principalmente nas fronteiras amazônicas aqui, onde a agricultura está chegando, onde a madeira extraída de maneira ilegal está acontecendo. Então, a resposta de tudo isso é o quê? É justamente essa área de alta pressão, que vai ser formada como, Land? Através de um anticiclone. E agora a gente vai responder lá. De acordo com as informações apresentadas, a seca de 2014 no Sudeste teve como causa natural depois de toda essa explicação, letra B, formação de anticiclone, impedindo a entrada da umidade. A umidade vinha mais alta, numa altitude maior, acabava chegando na superfície e empurrando tudo que tinha pela frente, fazendo com que nada chegasse naquela região, principalmente aquele rio voador que vinha da região amazônica. Perfeito. Então, opção B. Formação de anticiclone impedindo a entrada de umidade. Perfeito. E no Janela do Enem de hoje, nós temos um estudante que vem de Petrópolis
e que hoje está fazendo engenharia de produção. Ele é o Bernardo Cavalcante. Tudo bem, Bernardo? Bem-vindo à Hora do Enem! Tudo bem, sim. Muito obrigado. Agora, eu fiquei sabendo que você passou por alguns desafios, né, quando você prestou a prova. Queria saber um pouquinho de como que você lidou com isso e quais desafios foram esses. Com certeza passei por alguns desafios. Acho que todo jovem passa por isso, né? É só imaginar alguém com 17 anos, com pouca experiência de vida, tendo que tomar algumas decisões. Na verdade, uma decisão que vai ocupar 1/3 da vida dela, basicamente, né? 8 horas do dia se passa trabalhando. Então, nesse momento, a gente tem que decidir o que vai fazer, o que eu devo focar no Enem, como vou estudar. Tudo isso é muito difícil. Sim. Então, aos 17 anos, ter que conciliar a pressão de passar numa prova, num exame nacional, conseguir ainda assim definir qual curso que vai ser feito, se concentrar nas atividades escolares, no ensino médio ainda, tudo isso foi muito difícil. E acredito que a forma como a gente pode trabalhar essa situação para torná-la um pouco mais simples, quem sabe até aprender bastante dela, seria justamente confiar nas pessoas que estão ao seu redor. Sim. Eu tive excelentes professores no meu ensino médio, professores que me apoiaram muito, me mostraram um conhecimento que eu precisava ter, mas mais do que isso, eu tive ótimos pais que me ajudaram bastante Uhum. e que me incentivaram bastante a estudar e a buscar aquilo que eu realmente me sentisse à vontade para aprender, para estudar e para desenvolver, em geral, no meu âmbito de trabalho, meu âmbito de estudo, no que eu quero atuar no futuro. Com certeza. Agora, Bernardo, qual é a mensagem que você dá para esse jovem que hoje não teve, de repente, tanta sorte como você tem de pais, né, que estão ali te ajudando, né, nesses desafios que você tem da idade, enfim, do momento que está passando, qual a mensagem você daria para ele, além dele confiar nele mesmo? Eu acredito que uma boa rotina de estudo vai ajudar bastante a se desenvolver no Enem. A redação, a gente vê que ela é muito importante. Então, de fato, a prática da redação constante, execução de algumas provas antigas, questões antigas, é uma boa rotina de estudo em geral. Uhum. Eu me lembro quando eu estava estudando no ensino médio, eu tinha o costume de ajudar os meus colegas, eu sempre tive alguma facilidade em algumas disciplinas, então eu buscava ensiná-los, ajudar. E mais tarde, depois que eu entrei na faculdade, eu vim a conhecer uma pirâmide, uma definição da forma como estudamos, de William Glasser. A professora doutora, Ercília Stefano, apresentou para mim em uma das disciplinas que eu curso, Engenharia de Produção, e nessa pirâmide vem mostrando que quando a gente lê, escuta, assiste alguma coisa, a gente alcança 30% do aprendizado, mais ou menos. Sim. Mas somente quando a gente ensina é que a gente consegue alcançar o maior percentual de aprendizagem, que gira em torno de 90% a 95%. Então, além de simplesmente pesquisar, estudar e aprender, tente ensinar também, tire dúvidas. Isso foi uma coisa que me ajudou muito. Além de uma boa rotina de estudo em casa, sozinho, praticando bastante provas antigas e redações. Nossa, Bernardo, eu adorei sua dica, é isso mesmo. Eu quero agradecer demais sua presença aqui na Hora do Enem e suas dicas foram muito valiosas. Eu acho que são alunos como você, estudantes, que fazem a diferença, não só na própria vida, na própria família, mas também no Brasil. Obrigada! Eu que agradeço o convite, a oportunidade. Com certeza. Gente, esse é o Bernardo, direto de Petrópolis, e faz engenharia de produção aqui na Hora do Enem 2021 com a gente. E assim chegamos ao final do programa de hoje, unindo conteúdo, orientação, dicas e muito apoio para você. O Hora do Enem permanece ao seu lado. Segue a dica do nosso querido Bernardo. Ajude os outros também. Isso vai te ajudar com certeza. E agora também com o nosso curso intensivo multiplataforma que você pode acessar de qualquer lugar do Brasil. Veja mais informações no nosso site e siga em frente. É preciso recuperar o tempo perdido. É hora de ter confiança, é hora de estudar. Confie em você, continue firme. E lembre-se, estamos conectados cada vez mais juntos.
Olha, lembrando que nós podemos falar pelo WhatsApp para você deixar mais sugestões, dicas e entrar em contato com a gente e também contar um pouco da sua história. Quem sabe você está participando aqui na telinha com a gente da TV Escola. Além disso, você pode marcar a gente nas redes sociais através da hashtag Hora do Enem. Porque essa sua hora é a Hora do Enem e eu espero você amanhã de novo aqui nesse canal. Um beijo e bons estudos para vocês!